Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Tudo bom? Verdade, hein? Pois então, não? A última vez que a gente se viu foi no ano passado, então. Foi no ano passado. A última vez que a gente se viu foi dia 26, né? Foi, é isso mesmo. E agora a gente fica 2 semanas da saudade, né? Porque essa recorrência semanal ou quinzenal dos elefantes. Sim. Ainda que eu acho que o tempo deu uma distorcida nessas últimas semanas. Ele ficou irregular. Ficou, né? Ficou, parece uma cera meio derretida, assim. Um tiquinho irregular. Não ficou... Porque eu acho que até porque as outras pessoas também não estão muito ativas, né? Então você não sabe muito o que esperar, né? Então o tempo fica sem ritmo. É verdade. Um tempo sem ritmo. É engraçado, eu concordo com você. A primeira frase que eu ouço é: eu concordo com você. O que eu vou ouvir mais? Pois já é. Já concorda com ele antes de começar, não é possível. Mas foi ao contrário, eu que concordo dessa vez. Não pode. Vamos começar discordando. Sabe, eu estava no banho pensando numa coisa, 3 minutos atrás, foi um grande bully. É verdade. Sim. Eu nunca tinha... Young and reckless. Você sabe que eu estava passeando aqui pela primeira vez no Instagram dos elefantes, que eu nunca tinha entrado nos comentários. Eu tinha visto as chamadas, que são de uma arte magnífica e que precisa sempre ser revisto, porque cada vez que eu assisto me dá mais orgulho de ser parte disso. Mas por acaso eu estava olhando no último episódio e vi um comentário de uma ouvinte ali que me chamou a atenção e que eu achei hiper pertinente, porque ela dizia assim: pela busca da felicidade, estar totalmente contente com o externo é algo difícil de imaginar, utópico. Qual caminho você sugere para quem quer conquistar uma mente que cura, quando sabiamente se tem uma mente que adoece? Para quem não pode ir ao México, e não vale dizer meditação. Eu não sei se alguns de vocês teve chance de ler esse comentário, mas e eu não sei também se o comentário dela veio em cima do que a gente conversou em relação até o que aconteceu comigo ali, né? De me dar conta de que eu realmente os meus pensamentos estavam realmente me adoecendo naquele momento, tudo mais, no pós-Covid. E a gente começou a falar muito de meditação, mas aí me veio muito que a gente, inclusive o Joe, e acho que muita gente fala de algumas coisas, e te dá técnicas que funcionam muito para alguns, e eu acho que cada um está num momento diferente de história e tem uma sensibilidade diferente para cada uma das coisas que a gente vê, e não tem um modelo que vai servir para todo mundo, claro. Mas eu acho que uma coisa que eu me comprometo aqui com esta ouvinte é que eu, como uma cobaia de mim mesmo e das nossas coisas todas, quero trazer sempre as coisas complementares às coisas que a gente encontra que vem servindo para mim. Uhum. As testadas, tanto que funcionam como as que não funcionam. Mas eu acho que a gente encontra coisas que falam, como o Joe fala muito claramente, que talvez seja uma novidade, mas ele explica métodos que falavam, que a gente já ouvia nas religiões, mas de uma maneira muito prática. Mas eu acho que existem ainda subpráticas muito importantes para você conseguir fazer isso melhor e para poder fazer esse contexto ter mais eficiência. O que você acha, Bi? Eu acho que eu tenho muito a dizer.
né? Claro. Isso não me surpreende, isso não me surpreende. Isso não me surpreende. Eu sabia que ao dizer isso... Começamos 2021. Peraí, deixa eu pegar minha almofadinha. Pega sua almofada, porque eu acho que... Tem uma luz quântica aí descendo do lado do Larry Gold. Tem. Fica meio... Quântico. Porque eu estou realmente a fim de falar daquilo que, pelo menos à primeira vista, não tem nada a ver nem com o México, nem com meditação. E que, para mim, talvez seja uma resposta, ou pelo menos um caminho para essa moça. E eu vou começar de um lugar muito diferente. Vou contar para vocês que eu ando explorando muito o meu Quest 2, que é o meu óculos de realidade virtual. E como eu estou explorando essa história de realidade virtual, eu estou inclusive baixando joguinhos, experiências e tudo mais. Porque vocês sabem que esse é um tema que agora eu estou indo muito a fundo por outras razões. Mas eu queria falar para vocês de uma coisa chamada Rich's Plank. O que é isso? É um negócio de realidade virtual que eu baixei esses dias. E essencialmente é o seguinte, você põe, liga e você está na porta de um arranha-céu americano, assim. Mais ou menos como se fosse uma cidade de Chicago, qualquer coisa. E aí o que você faz? Você simplesmente entra no elevador, aperta um botão, e aí, ouvindo musiquinha Muzak de elevador, você sobe até o 80º andar. Aí abre-se a porta do elevador e o que você tem? Uma tábua dessas de pirata. Um plank saindo do elevador. Que, obviamente, se estende sobre o abismo. Uau. E você está no 80º andar. Então é o seguinte, você sabe exatamente o que vai acontecer, você sabe que você está com óculos de brinquedo de realidade virtual, aquilo ali não é uma simulação com um grau de realismo que você acredita que aquilo é real, mas as proporções estão completamente corretas. Tudo está na proporção correta que estaria se você estivesse lá. E o resultado é que o teu corpo não te deixa andar para frente. Simplesmente você sabe que não tem nada, que você está no chão da tua casa, mas o teu corpo, as tuas pernas te dizem, você está maluco, você está equivocado. E aí você conversa com você mesmo. Como, escuta, eu acabei de botar isso, eu apertei o botão, eu sei que isso aqui é uma simulação apenas na minha cabeça. E o animal em você diz, eu acho que você está enganado, eu estou fazendo aqui um overrule da tua força consciente, acho que a gente não vai pisar nessa tábua. E é muito interessante essa história, porque eles inclusive avisam, eu não levei muito a sério, que as primeiras pessoas, quando primeiras vezes que você for fazer isso, você faça com um acompanhante para o caso de você cair. Porque você é capaz de cair no seu próprio chão, né, por causa da ilusão de que você está no 80º andar. Bom, por que eu estou falando de tudo isso? Onde que eu quero chegar? Eu cheguei no seguinte, não é racionalmente que você ultrapassa a tua trava instintiva, os teus traumas, os teus medos. Não é dizendo isso não faz sentido. Então, tem dois caminhos. O que eu podia fazer? Eu podia chegar lá e dizer, simplesmente... Aliás, eu tentei isso. Fique calmo, porque você começa a ficar meio nervoso, né? É óbvio que vocês entenderam que a adrenalina sobe. Então, o que você faz? Fica calmo, respira fundo, tal, vai, controla todo o teu corpo, mergulha dentro de você, percebe que tudo isso daí é só uma ilusão, né? Vai, desapega, solta, etc. E vai. E eu sei que se eu ficasse fazendo isso tempo suficiente, eu ficaria tão absolutamente calmo, tão absolutamente centrado no presente, que eu iria pisar naquela tábua e resolver a coisa assim. Não foi como eu fiz, porque esse caminho ia demorar bastante tempo, eu lá lutando contra as minhas emoções instintivas que eram de vertigem. O que eu fiz?
fiz o seguinte, eu usei a outra porta. E a outra porta foi, eu pensei em todas as coisas que eu quero superar no futuro e em como eu quero voar no ano de 2021. E eu me disse, eu sei que o que eu quero fazer em 2021 é um grande voo, é um grande salto. E é um grande salto no vazio, e eu quero fazer isso. E eu não consigo ultrapassar esse abismo completamente virtual e imaginário. Como é que eu vou enfrentar o abismo que eu estou querendo me lançar daqui a pouco? E aí, quando eu me disse isso, aí eu fui lá e fui. E pisei, aí eu ultrapassei. E foi o atalho. E o atalho, é sobre isso que eu queria falar. O atalho é aquilo que o Tony Robbins chama de a compelling vision of the future. Ou seja, o atalho para você ultrapassar essas coisas, e esse é o recado que eu daria, consiste em você ter um futuro que você constrói para você tão irresistível que você precisa se curar para conseguir vivê-lo. E isso é a inspiração, isso é, em alguns casos, a musa, em outros casos, o grande ideal, ou em outros casos, o grande propósito. Quando a gente não está muito forte nisso, o único caminho que sobra é o da meditação mesmo. É o único jeito da gente ultrapassar obstáculos, que é desconstruir tudo. Eu gostei do seu porta dos fundos aí que você utilizou para entrar no inconsciente, né? Uhum. E eu estava, enquanto você estava falando, eu estava pensando, não na sua segunda versão, mas na primeira, de uma maneira um pouco mais simplificada, porque de um jeito ou de outro não é muito diferente do que você abrir os olhos de manhã, né? E a gente, predominantemente, pelo menos a vasta maioria, tem um movimento muito parecido dessa transição do lugar onde a gente estava um pouco antes de acordar, um espaço pequeno, na medida em que, ainda com os olhos fechados, a gente começa a imaginar o que será o dia, né? E a partir daí ocupar, usar o fluxograma de possibilidades que ocupa a mente, polui e tal, que possivelmente, segundo diz o nosso amigo Joe, você está usando o passado para co-criar o futuro, né? Mas eu estava pensando numa coisa mais simples, que me veio uma imagem, e é uma coisa que eu tinha pensado até em relação a essa ouvinte. E eu, como eu tive aqui um final de ano um pouco diferente do Snow, e ele era um final de ano uma reflexão muito clara do que foi o meu ano, né? E tinha um microcosmos que eu imaginei que fosse quase uma tábua como essa que você falou. Eu, de certa forma, sabia que eu ia ter que arrumar um jeito de atravessar a tábua. E tinha uma parte significativa que eu me dei conta, acho que no meio desse curso, quando eu percebi que na terceira dimensão não havia solução e eu realmente tinha que entregar aquilo para um desconhecido, para uma inteligência, para uma possibilidade que eu não conseguia enxergar, onde aquilo tudo de alguma forma se resolvia, né? Como eu tinha um dia muito... quando eu acordava de manhã, eu tinha um cenário absolutamente imprevisível, de uma maneira tal que a forma como terminava no dia anterior não garantia absolutamente nada para o início do dia seguinte. Eu tinha quase um feitiço do tempo todos os dias ali, começando do zero. E acho que uma coisa que me vinha era uma imagem do gladiador um pouco antes de entrar no Coliseu. Que ele tem uma ideia do que ele vai enfrentar, ele não sabe exatamente o que é, mas o estado mental que ele vai, o significado que ele vai dar para cada uma daquelas coisas que ele vai viver, define a sobrevivência dele naquele dia, na minha forma de ver, de entender. E eu acho que muito do que a gente conversou durante o ano todo me veio muito à cabeça, que é você se lembrar que aquilo também é uma simulação.
e você se lembrar que aquilo também é uma inteligência artificial de alguma forma, com a única diferença é que ela foi colocada ali também para como é o jogo, de certa forma por você, para que você pudesse transpor uma dificuldade. E que cada uma das interações que você tem com o jogo definem como é que você vai jogar o jogo no dia seguinte. Não para quem vai estar ali, mas para como você vai estar para jogar o jogo. E uma das coisas que eu acho mais úteis nesse processo, quando os pensamentos vêm, você falou de meditação, uma coisa que me ajudou muito, e eu acho que nesse caso a Byron Katie é realmente muito fora da curva, é você começar a questionar cada um desses pensamentos que vêm. Dos mais simples aos mais complexos. E isso vai dizer, mas isso vai levar uma vida? Não, mas quando aquele primeiro pensamento veio, que você está... que são mini crenças, né? São mini crenças limitantes, mas eles não deixam de estar ali no teu dia a dia. Quando veio o primeiro pensamento e que você vai determinar a tua ação, o teu planejamento de ação, e acho que a gente falava muito de quem você quer ser naquele dia, quem você quer ser nesse jogo e tudo mais, fazer a matemática inversa e dizer muito bem, qual é a crença que eu estou me baseando, é verdadeira essa crença para eu continuar o jogo desse jeito? Então, acho que essas pequenas coisas que te tiram do teu padrão, questionam o teu padrão e te levam para entrar nesse coliseu de um jeito diferente todo dia, são ferramentinhas que te ajudam no dia a dia e que você não precisa estar realmente tão focado na meditação, alguma coisa que talvez tenha um impacto de médio e longo prazo. Né? Eu acho bem legal o que você disse, eu acho uma super contribuição e que funciona, ainda que eu acho que é algo bem próximo do caminho da meditação, de alguma maneira. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo pegar um outro aspecto da história, que é assim, o quanto que nós estamos motivados pela nossa dor. Eu acho que esse é um aspecto que diferencia muito o exemplo que eu dei do exemplo que você deu. Porque, assim, no meu exemplo, assim, a parte da simulação é a parte óbvia, explícita, e não tinha nenhuma dor envolvida, exceto aquela que eu inventei para mim. Porque eu sabia a qualquer momento que eu podia tirar os óculos e não tinha nada ali acontecendo. Quando a gente está vivendo uma coisa como a que você estava descrevendo, é um pouco diferente. Tudo bem, num nível metafísico, realmente a gente sabe que também é uma grande simulação, em algum nível. Mas você não conseguia tirar os óculos e fazer uma pausa a hora que você quisesse. Você adoraria poder fazer isso, mas você não podia, porque quando a gente faz isso, a gente está num outro estágio. Então, o que eu acho? Quando a gente está tomado por uma situação, a libertação realmente é desconstruí-la o suficiente para poder sair dela. Agora, um outro aspecto que ajuda, não a sair, mas a atravessar, é essa visão de um depois. É isso que eu acho. Eu acho que quando a gente tem alguma coisa muito importante que a gente acredita que vale a pena, caso a gente tenha, a gente conseguiu construir essa visão muito importante de alguma coisa que a gente tem que realizar, a gente consegue relativizar o que está nos acontecendo em função dessa visão do que vai vir depois. Caso a gente tenha isso, ou seja capaz de construir isso. Era isso só que eu queria acrescentar. Eu queria fazer uma contribuição na linha do que você está falando, Bi, e concordando também com o Gol, que eu concordo sempre com o Gol, com tudo que ele diz. Em 2021, o cara que eu quero ser em 2021, ele concorda com tudo que o Gol diz. Mas eu acho que, para mim, tem um aspecto dessa ideia da meditação que, claro, né, na hora que você começa a parar para lembrar, já é um ato meditativo. Mas eu acho que a gente tem o vício e o hábito de ser quem a gente é. Talvez todos os caminhos espirituais e de tudo que eu já tenha visto mistura um pouco de você conseguir se desfazer do hábito e do vício de ser quem você é, dos seus sofrimentos, das suas questões, da superidentificação com todas essas questões, para se libertar, para viver
o desconhecido e o futuro, enfim. Esse vício, esse hábito de ser você, ele está muito apegado a essas ideias de sofrimento, limitações e tudo mais que a gente sabe muito bem. Eu acho que é como é que a gente desconstrói o que é aquilo que te leva pelo amor do que te leva pelo medo. Aí eu acho que tem uma coisa, eu concordo, eu acho que você colocou um ponto fundamental aí, que é justamente como é que você, sem querer dar o nome do autor, né, o nome do livro, perca o hábito de ser você mesmo, né? Mas em última instância... Eu nem estava pensando nele, que engraçado, mas é verdade, tem esse livro mesmo. Mas eu estava pensando que esse acho que é o grande truque, é quase como aquela história, tudo que você pensar em falar, fala o contrário, né? Mas é uma dinâmica quase assim, quando você sai. E como é que você... se você não tiver realmente um treino, e aí o Bi fala... eu acho que a meditação tem uma qualidade, eu digo a meditação num estágio onde realmente ela se torne uma prática quase como ir ao banheiro, de criar um gap grande entre estímulo e reação, né? A ponto de você ter esse microsegundo para se parar. Mas acho que nessa troca entre quem você quer ser e quem você é, e ter muito esse futuro definido glorioso que o Bi está falando, que eu acho que é fundamental, e aí vou fazer um paralelo aqui. Quem ainda não assistiu um documentário da ESPN chamado Projeto 11, do Alex Smith, por favor, assista. Fecha parênteses aqui, depois eu conto um pouco disso, mas eu acho que a única coisa que você pode fazer no meio do caminho é quando você começou a falar, você parar. E entre você ser um e o outro, vai ter um esquisito no meio, que é o cara que ficou silencioso, que parou frases no meio do caminho, que é um hábito quase necessário para você desconstruir um padrão neural, né? Que, em última instância, é o que você quer, uma transformação. Claro que a meditação te ajuda a ganhar tempo nisso, né? Esse espacinho entre uma coisa e outra. Mas eu acho que tem muita coisa aí. Se você sai de casa, realmente, e a tua determinação é essa, e uma coisa que a gente conversou no último encontro, e aquilo for a sua prioridade absoluta, todo o resto, ele está, como diz ali, unfolding for you, né? Ele está se manifestando para você. Então, se você realmente entender que isso é a única coisa importante, a única coisa realmente relevante, a tua transformação, o teu despertar, seja o nome que você quer dar para isso, e esse for o teu propósito principal, tudo aquilo está lá para você. Se a sua ideia é fazer do Matrix um lugar mais agradável para você viver, aí você tem outras técnicas aí que são interessantíssimas e que funcionam. Mas eu acho que de um jeito ou de outro, a ideia sempre é você voltar para um lugar onde você seja contra-intuitivo ao teu padrão. Posso fazer uma pergunta? Vocês acham que existe a possibilidade de uma evolução real sem essa pausa que a gente pode chamar de meditação? Ou se existe uma possibilidade de evolução de consciência sem você levar uma vida examinada? Sim. Eu vou dizer, não sei, aí já vou spoiler, que era a lição de casa do meu amigo Bi aqui, era um dos itens, mas se você assistiu aí o Netflix, esse documentário do Vida Após a Morte, chegou a ver, não? Sim. E eu acho que, enfim, não vamos dar spoiler aqui, mas acho que... Não, tem que dar, não. Nesse assunto pode dar spoiler. Dá o spoiler, por favor. Eu vou falar só do... Você vê uma coisa muito comum entre as pessoas que tiveram os chamados Near-Death Experiences, nas suas experiências quase mortes. Todos eles contam aquilo de uma maneira muito parecida e quem eles eram antes dessa experiência e quem eles se tornaram, geralmente é noite e dia. Predominantemente porque você tem acesso a um nível de consciência ou alguma coisa que você experimentou ali que te dá uma visão completamente diferente do que você tinha antes. E uma vez que você experimenta isso, aquilo não sai de você e dificilmente você vai conseguir ser o mesmo depois. Bi, por favor, de uma maneira mais aprimorada, o que eu acabei de dizer.
Não, tá difícil. A gente está concordando muito no começo desse ano. Então Tem um eclipse acontecendo. Eu vou virar a chave para a gente poder discordar já. Mas nesse ponto eu não consigo discordar. E eu acho exatamente isso. A tua pergunta é muito boa. Sim, é possível ganhar evolução quase como de presente. Tá? E isso é possível em que cenário? É possível você ter um impacto emocional tão intenso que reconfigure você num outro ponto de equilíbrio superior. É quase como se fosse um eletrochoque do bem. Queridos, a versão mais banal disso, ela é muito acessível a todos os seres humanos. Chama-se se apaixonar perdidamente. Opa. Todas as pessoas completamente apaixonadas que eu conheço estão numa versão melhor delas mesmas. Pode ser só um pouquinho melhor. Mas não é à toa que as pessoas em estado de apaixonamento, elas fazem transformações nas vidas delas que seriam impossíveis em outro cenário. E elas fazem cantarolando, jogando beijinho para a torcida. Por quê? Porque elas estão num estado emocional outro. E quando tudo dá certo, claro que não é sempre que isso acontece, mas quando tudo dá certo, essa configuração não é que ela passa, ela se sedimenta de uma maneira que ela fica normal. E aí acaba a intensidade emocional. Mas não é porque foi transitório. Isso é uma coisa que as pessoas entendem muito errado. Toda emoção intensa, ela vai embora, porque uma emoção só pode ser intensa enquanto for nova. Só o novo é intenso. Nossa natureza cria hábitos o tempo todo. Então, a melhor coisa do mundo, quando se torna um hábito, ela se torna invisível. Não quer dizer que ela deixou de existir. Ela passa a fazer parte da tua nova estrutura. Então, existem, sim, várias coisas que podem nos acontecer, pelo menos na minha compreensão, que nos fazem evoluir sem ser nesse método que nós estamos falando. E esse que eu acho que é o ponto importante, né? Eu acho que, sim, é praticamente impossível. Você não cria autoconhecimento sem fazer a paradinha do Pelé. Você precisa da paradinha do Pelé, você precisa sair fora de você mesmo, você precisa se examinar, você tem que examinar a vida para poder realmente ter o autoconhecimento. Mas, na minha experiência, pelo menos, ninguém se transforma e evolui plenamente se a isso não acumular um outro fator, que chama-se mérito. E o mérito é o seguinte, eu conheço gente que fez todos os workshops de autoconhecimento do mundo, investiu tudo em se conhecer como ninguém, então sabe dizer como é que a Byron Katie faz, como é que o outro faz, já fez não sei o quê, já foi Platinum no Tony Robbins e não sei mais o quê, etc, etc. E está estagnado. Por quê? Porque você não consegue fazer a mágica plena da transformação, da transmutação, se você está só investindo em você mesmo. Então, isso é um outro aspecto que é importante considerar. Quer dizer, se você, de alguma maneira, mergulha tão completamente na tentativa de se resolver, como se o mundo em volta de você fosse só uma pegadinha do Faustão do qual você quer escapar, eu acho improvável que você consiga. Porque você não vai ter mérito para escapar. Pronto. Eu acho que você está falando... polêmica. Pronto. Não, eu acho que você tem um ponto interessante, porque eu estava pensando aqui que uma das possibilidades, na linha do que o Snow perguntou, que eu considero uma pequena, quase uma mini near-death experience, né? Uma mini morte, quase morte, acontece justamente nas relações, na medida que você consegue desconstruir um formato de conexão que você tinha com alguém e a partir de um lugar diferente você vê um resultado tão diferente, não porque você estava buscando um resultado, porque você realmente viveu aquela diferença em você, e aquela relação antiga morreu.
Isso. E o teu insight, o lugar onde você está a partir dessa nova conexão é tão forte que é impossível aquela relação voltar para o lugar onde ela estava antes. E eu acho que essa sensação é quase uma sensação de amor tão profundo quanto essa paixão enlouquecedora que o nosso Isso. querido Bi diz. Na verdade, até uma versão melhor. Fala, e muitas vezes, por outro lado, também um luto enorme. Também pode ser transformador. Claro. Mas eu acho que também é outra versão do mesmo impacto. Diga. Sim. Mas eu queria pegar a pequena parte polêmica que você falou, porque eu não gostaria de deixar passar incólume aqui, que é a ideia do mérito. Uhum. Que é uma palavra perigosa nos dias de hoje, inclusive, porque quando você traz as pessoas que têm mérito, significa que algumas merecem e outras não. E qual que é esse scorecard a que você se refere? Quais são as matérias e as notas que a pessoa precisa ter para passar nesse mérito? Então, eu vou entrar de sola e posso falar de uma maneira, em poucas palavras até. Vejam, na minha compreensão, quando a gente está preocupado simplesmente em sair do Matrix, em se libertar, em transcender a simulação, tem um aspecto da história que a gente sempre deixa por último e que ele não é para ser deixado por último, que é o seguinte: a raiz mesma da simulação é que você é separado do resto. Então, quando você investe tão completamente em você para tentar se libertar do resto, você, em algum lugar, você está alimentando a raiz mesma da ilusão. Então, não é à toa que você vai, chega num ponto, quase me libertei, ai, cá estou eu de novo. Porque a própria ideia da separação é que faz o nascimento da simulação. Então, quando eu falo de mérito, é não olhar para a vida como se fosse essa pegadinha e simplesmente entender que você existe para contribuir para essa simulação toda da melhor maneira que você puder, seja ela qual for, dentro daquilo que é o melhor da tua compreensão. Então, quando você me diz o que é mérito, eu vou te dizer, mérito é contribuir o melhor que você puder para o teu entorno, de acordo com o nível da tua consciência. E quando você faz isso, o entorno devolve para você. E o importante é que para você poder transformar, você precisa de recursos que vêm do entorno. Você precisa de inspiração, você precisa de proteção, você precisa de guias que te conduzam numa viagem feliz quando você tem a tua experiência de quase morte. Ou seja, a evolução é um processo coletivo, é de equipe. Quando você fica muito obcecado em fazer sozinho, você perde uma parte dessa história. E isso, que quem está falando, é alguém que tem uma confissão pessoal a fazer. Este que vos fala era um garoto que na escola nunca aprendeu a fazer trabalho de grupo. Porque eu me irritava com todos os meus colegas e com o que eles faziam. Então, eu enrolava eles nos trabalhos de grupo. E quando eles ficavam desesperados, tipo, ih, o tempo acabou e a gente só ficou jogando, eu dizia, não se preocupem, eu faço depois em casa e vocês podem assinar. E eu queria isso, porque eu não tinha paciência de fazer. Você jogou com o grupo, pelo menos. Mas eu não tinha paciência de fazer trabalho em grupo. E só quando eu estava adulto é que eu percebi que eu tinha trapaceado. Caramba. Que não era sobre isso, né? Então, isso eu nunca mais esqueci. Você sabe que você estava falando, eu estava aqui pensando numa passagem do Curso em Milagres, que por acaso também está no Tao Te Ching, do Lao Tzu, e no Tao Te Ching ele fala com ele que o equilíbrio entre você, as suas ações e as 10.000 coisas, né? E tem uma passagem que te leva a um questionamento de
Quantas das tuas ações no dia tem como motivação obter alguma coisa? Que predominantemente o obter, né, ou o getting, é uma função fundamentalmente egóica, né? Então, sob esse prisma, obter a transformação, eu querer me transformar, eu ter essa transformação, é um movimento predominantemente egóico. Se ele não inclui no outro lado, o outro, né? E eu acho que dentro do que a gente está falando de morte, de near-death experience, essas coisas todas, inclusive o Michael Singer fala muito num dos capítulos, se não me engano, 16 da Mente Indomável, ele fala muito sobre como a morte deveria ser mais apreciada, né? Porque e é mencionado também nesse seriado do Netflix, porque ele te dá uma perspectiva, é o único momento em que você tem a certeza das não diferenças, que em última instância é um momento que você tem a certeza da não separação, né? E é o momento onde você percebe não haver cor, não haver muro, não haver país, não haver raça, não haver absolutamente diferença nenhuma. Então, eu acho que essas duas motivações de você entender que não existe a obtenção de nada que não inclui o outro, eu acho que o mérito talvez seja justamente isso. Eu até lembrei de um evento hoje que quando falam da pirâmide de Maslow, que na verdade não foi ele que fez, ou ele nunca fez, como diz. Ele nunca fez a pirâmide. Nunca fez a pirâmide, mas enfim, na hierarquia das necessidades, a Madre Teresa, ela queria muito falar de Jesus, né? Mas ela entendia que as pessoas precisavam primeiro estar alimentadas para elas poderem ouvir alguma coisa mais profunda. Então, ela dedicou a vida dela a alimentar as pessoas das duas coisas. Ou seja, o que ela queria era a integração, era que as pessoas tivessem num estado capaz de entender o que ela queria falar, que em última instância passava por esse obstáculo das primeiras necessidades. Mas sempre enxergando o outro dentro do teu processo evolutivo, né? Eu acho que esse aí é o mérito, talvez. E aí eu preciso só acrescentar uma coisa, assim, depoimento mesmo, de observação, tá? Tem gente que tem muito mérito, porque faz muita coisa generosamente, com muita dedicação, e não tem muito autoconhecimento. Essas pessoas também transformam muito menos do que poderiam ou do que seria bom. Porque às vezes elas ficam, digamos assim, cuidando tanto da fome na África que elas nem sabem do que acontece dentro delas. Tá? Então, há tanto tempo nos Médicos Sem Fronteiras que não fazem uma reflexão, não meditam, não desenvolveram mais a parada do Pelé. Isso também é um limite. Mas uma coisa eu digo, em geral, as pessoas que vivem essa jornada do mérito, elas têm o verdadeiro The Secret. Ou seja, isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu nunca vi alguém conseguir praticar tão bem a magia que consiga seus resultados se não tiver mérito acumulado. E o que é esse mérito acumulado? É alguma coisa muito misteriosa, sabe, Snow? Mas que se traduz por o cosmos te ajuda. Né? Então, é um pouco uma correção daquela grande história que o Paulo Coelho falava, de que quando você tem um sonho, o universo conspira a teu favor. Médio. Se você nunca fez nada pelo universo, por que ele vai ficar trabalhando para você? Trabalha para o universo primeiro, e a minha observação é que aí o universo trabalha de volta. Né? Tem uma coisa de reciprocidade aí. Então, e aí que eu queria trazer uma outra polêmica. Primeiro eu queria fazer uma confissão importante. Eu li 2 livros agora nesse período entre Natal e Réveillon. Um deles foi O Alquimista, porque eu achei que eu deveria, por obrigação, relê-lo. E o outro foi O Universo... Chocado. Tá chocado? Eu reli. Eu achei que eu deveria ler. E eu estou terminando O Universo Autoconsciente, do Amit Goswami. E eu fiquei muito impressionado com
como ele didaticamente vai contando de todas as experiências de física quântica dessa história de que não existe a separação em si, enfim. Realmente ele vai um pouco mais longe, acho que da esfera, ele dá salpicadas em assuntos que claramente ele tem pouco conhecimento, mas eu acho que o livro, para quem quer entender minimamente do que é a física quântica, eu acho que é uma excelente porta de entrada. Foi muito importante para mim ler esses livros nesses dias. Mas daí eu fico pensando, toda vez que a gente entra nesse caminho dessas questões e você fala para mim, pô, a pessoa tem que ter o mérito, tem que ter a reciprocidade, e eu concordo quando eu vejo essas pessoas incríveis, que talvez não sejam as mais ricas, as mais poderosas, mas que têm a luz e a chama dentro delas porque elas fazem algo pelos outros. Mas na vida da sociedade, como ela está estabelecida hoje, da forma como a gente colocou, eu percebo que a arrogância, o egoísmo, o pensar em si mesmo e na própria tribo ainda paga muitos bons dividendos. E eu vejo que essa sensação de que estamos numa guerra, eu preciso ser egoísta, eu preciso ser arrogante, não posso perder o meu drive, enfim, essas questões morais e éticas são sofisticações de uma era que ainda não existe. Eu acho que a gente ainda vive nesse momento e o feedback loop que eu vejo à minha volta e está nas notícias todos os dias, enfim, tanto no mundo da economia quanto dos esportes, é ainda uma ideia de que o individualismo e o egoísmo prevalecem. E aí que eu penso, eu não acho que, tudo bem, a gente não está medindo a felicidade, não está medindo a evolução espiritual, mas eu ainda acho que a matéria aqui no Matrix recompensa de forma desproporcional essas atitudes e pensamentos e formas de estar no mundo. Você sabe que eu não tenho certeza, eu entendo o que você está dizendo a partir das informações que normalmente a gente recebe. Mas eu não tenho certeza se, em geral, todo mundo é assim, tão absolutamente egoísta e autocentrado o tempo todo. Eu vejo por aí afora montes de pequenos ou até não tão pequenos gestos de generosidade, de solidariedade, de compaixão, de identificação. Eu acredito, sim, que hoje em dia a gente superou a falsa virtude. Quer dizer isso? Não está muito na moda você fingir que você é um cara super do bem, quando, na verdade, nem tanto. Hoje em dia, você está muito mais livre, você só pensar em você e ficar o tempo todo cultivando você mesmo, como se você fosse uma ONG de eu sozinho. Então, eu acho que isso está até mais na moda. Mas eu vou te dizer que eu não estou convencido de que essa é a realidade da humanidade como um todo. Eu tenho a impressão que se nós estivéssemos vivendo desse jeito realmente, a gente já tinha se ferrado de uma maneira irremediável. O que eu tenho a impressão, isso sim, é que nós vivemos o narcisismo dos grupos. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que nós conseguimos ser muito generosos e compassivos e compartilhar dentro daquele grupo que a gente acha que tem a ver com a gente. Então, no mínimo, para minha família e para os meus amigos, tá? Para os meus parças, para os meus colegas, pelo menos para esses, eu acho que essa solidariedade, essa contribuição existe. E eu acho que simplesmente, à medida que a consciência vai amadurecendo, ela vai expandindo esse grupo. Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que parte do problema nos Estados Unidos hoje é justamente isso. São níveis de consciência diferentes que estão brigando. Então, tem uma parte dos Estados Unidos que já flerta com a ideia de uma humanidade expandida, que inclui realmente todos. Enquanto que tem uma outra parte que é nativista e que vê, não, nós somos este grupo. E nós só existimos porque nós somos diferentes dos outros grupos. Eu acho que essa é a briga primordial e
tem mesmo um processo de evolução da consciência aí. Então, só para concluir, eu acho que existe sim esse outro lado. A questão é o quanto que ele se expande. Quando você fala em dividendos, em você ser egoísta, eu acho que tem mais uma coisa assim, os vaidosos e os egocêntricos, eles são bons de marketing, minha opinião. Um bom ponto, mas eu só reiterando aqui, eu não acho que a humanidade inteira é assim, pelo contrário, mas o que eu digo é que esses são comportamentos ainda aceitos e estimulados muito pelo que a gente vive hoje em dia. E acho que, como eu disse, acho que ainda pagam alguns dividendos. Sim. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Gol, você que está aí calado, meditabundo, você assistiu Soul, afinal, ou ainda não? Não assisti porque eu preciso assistir com a plateia certa, né? Eu tenho uma plateia definida para assistir esse filme e eu não consegui reuni-la ainda. E ele está na minha tela para eu assistir sozinho. Vou ter que assistir hoje, acho que a plateia foi embora. Mas queria assistir a primeira vez com essa turma enfim, com as filhas, né? Uhum. Agora, eu estava aqui quieto porque esse tema que vocês estão levantando é um tema que eu acho que eu poderia falar por noites. E é difícil começar, mas eu acho que tem duas coisas que sempre me vêm muito à cabeça, que é dificilmente a gente vai encontrar algum tipo de movimento que, em última instância, possa ter todas as boas intenções se ele é originado na dor, ou na raiva, ou no medo. E, portanto, na separação, né? Então, por mais bem intencionado que seja o movimento, eu acho que a primeira coisa que, se você realmente quer salvar os golfinhos e está disposto a matar os outros por isso, eu acho que o primeiro exame que você tem que fazer é com você mesmo e qual é a parte de você que precisa morrer. Mas, e a outra coisa que me vem muito é a história do que era chamado, né, ainda é chamado do Golden Chain da espiritualidade, né? A corrente dourada, que é a grande armadilha do processo espiritual, que é justamente você começar a se nutrir da ideia de que a sua tribo espiritualizada é melhor do que a tribo do vizinho ainda não espiritualizada, e, portanto, você tem mais mérito do que o próximo, porque talvez você enxergue o mundo que ele não enxerga ainda, portanto, ele é ignorante e você é sábio. Eu sinto que você quer falar, e enquanto eu não deixar, você vai ficar apontando o dedinho e resmungando. Então fala. Não é. É que eu fiquei muito Eu fui outro dia, um ouvinte me foi tão veemente dizendo, olha, você não pode interromper o bi daquele jeito. Então eu falei assim, eu vou então me autopoliciar para que, a partir desse ano, só o bi possa me interromper. Não. Eu não Ele estava concordando. Eu estava concordando, eu não estava querendo te interromper. A gente só concorda em 2021, é uma coisa de louco. Pelo contrário, mas é que eu vejo aí a oportunidade de a gente entrar num tema espinhoso e fundamental. Fundamental. Eu acho que esse daí a gente vai conseguir rock the boat, né? E sair desse chazinho com torradas que a gente está hoje, tá? É o seguinte, não necessariamente porque nós vamos discordar aqui, mas porque nós vamos agitar o tema, que é o seguinte, o que você falou é maravilhoso. Não dá para você realmente chegar em algum lugar interessante se depois que você chegou nesse lugar interessante, você acha que você ficou melhor do que alguém. Tá? Se você fez toda essa jornada, foi lá, subiu no Himalaia, etc., ficou, meditou zilhões de anos na caverna, tudo mais, etc., para depois você achar que você é muito especial, você é um otário. Basicamente é isso que eu tenho para dizer para você. Você é um otário. Você usou muito mal o seu tempo, porque era tudo isso só para você chegar nessa conclusão idiota,
seu imbecil. Não é nada disso. Tá? Eu falo assim sem nenhum problema, porque é isso mesmo que eu acredito. Porém, isso não significa que não exista, sim, diferença de maturidade e que todo mundo possa falar do mesmo lugar. Isso não significa que não exista evolução. Ou seja, o fato de que ninguém é especial não significa que tudo é relativo. Ou seja, ninguém é especial, mas existe sim aquele que foi mais longe. Existe sim aquele que sabe mais. Existe sim o expert e o principiante. Porque no momento em que você nega isso, você nega a possibilidade de qualquer evolução. E aí, se não há evolução, não precisa de transformação, não precisa de nada. Vou dar um exemplo. Tem um documentário bem interessante. Por favor, só não use de exemplo a hierarquia que você está querendo criar aqui dentro do Elefantes agora. Tudo bem, você já está mais desenvolvido. Nós temos aqui que você já avançou mais nisso. Temos apreço Eu continuo pintando o templo do lado de fora. Não, querido. Você é tão especial que você não precisa desse tipo de argumento. Escute, vocês viram Voices of Fire? Não, qual que é esse? Voices of Fire. Você assistiu, Hugo? Não, ele não fala. Muito bem, Voices of Fire é um documentário onde um pastor resolve fazer um coral gospel com diversidade. Então, isso significa que ele quer fazer um coral gospel, onde ele vai botar latinos, ele vai botar brancos, ele vai botar índios, ele vai botar o que for, toda a diversidade possível no coral gospel, tá? Com histórias muito bacanas de cada um dos cantores, porque vocês sabem que na cerimônia gospel é muito importante a parte do testemunho, quer dizer, quando o cara vai contar da própria vida, de todos os problemas que ele teve, de como ele teve uma experiência transcendente que o levou para um outro lugar. Muito bem. Por que eu puxei esse assunto? Tem várias razões, mas a mais importante agora é uma só. Eles pegaram as pessoas que tinham mais fervor, que tinham bela voz, que tinham toda a diversidade do mundo e colocaram elas para ensaiar. Muito bem. Durante o ensaio, porém, veio uma informação. Depois daquele grande acolhimento, eles viraram e disseram: vão ficar as pessoas que conseguirem cantar direito. Tá? Então, com toda a diversidade do mundo e toda a compreensão e o amor e a unidade ali representada, meu filho, se você não consegue decorar a letra e se você sempre desafina e se quando chega na hora H você fica tão nervoso que você gagueja, você vai ser cortado. Então, com toda a capacidade de você absorver as mais incríveis histórias, é um coral. E a regra no coral é você cantar afinado, direito, e você ter um blend bacana com o resto do coro. Senão, se a gente simplesmente bota a diversidade para funcionar sem nenhum outro critério, basicamente assim, you do your thing, I do my thing, e a única coisa que a gente tem em comum é que a gente usa filtro solar, a gente vai ter um caos. E a gente vai ter uma invasão do Capitólio por semana. Tenho dito. Vamos só salientar aqui que essa invasão foi prevista no episódio próximo do 27 e 26, tá? Como o início da Guerra Civil Americana. É verdade. Foi prevista. Você previu, eu sou testemunha, você previu exatamente assim. Exatamente desse jeito. Na verdade, a surpresa interessante quanto a esse assunto é como demorou para a tua previsão se confirmar. E isso me lembra
aquelas coisas que o terapeuta percebe. Sabe quando você vê uma relação abusiva? Aquela relação muito abusiva, muito tóxica, em que a outra pessoa te humilha, te trata mal perante os amigos, e você vai ficando paralisado. Você, ao invés de reagir, você fica quase que hipnotizado em ver não só até onde a outra pessoa vai chegar, mas o quanto que você consegue aguentar de tudo aquilo. E você fica ali dentro daquela relação abusiva, paralisado, 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 até que tem um momento em que a outra pessoa se excede. E isso é fascinante, porque esse lugar do excesso não é previsível exatamente, a gente não sabe o que é, mas tem uma hora que, sei lá, de repente a outra pessoa chega e dá um tapa, ou fala alguma coisa inaceitável, e aí faz assim, ó, crect, e acaba o teu transe. E aí você que está como um ratinho branco diante da Naja durante um tempo incrível, você vira e diz, agora basta. É um barato ver isso, porque eu acho que teve muito isso na opinião pública americana nesses últimos dias. É interessante ver isso em níveis coletivos, ainda que, é claro, a história esteja muito longa pela frente ainda, né? Esteja muito longe de terminar. Eu estava achando que provavelmente o Trump ia sair sem a gente ter que ver a previsão do gol se realizar. Eu vi que ele estava fazendo barulho, mas eu estava achando que, de alguma forma, o barulho não tivesse ganhando a atração que precisaria. Mas, Snow, vamos aqui nos remeter ao episódio 1. Eu acho que a gente fez a pergunta se o mundo era uma projeção externa de uma condição interna. E, fundamentalmente, o que a gente vai assistir agora, e aí eu me remeto à história dos golfinhos, porque não é muito diferente, em última instância, é como é que você vai manifestar a tua dor, né? E o que você mais vai ver? Se tiver alguém que realmente... Eu não vou nem dizer incitar, porque seria muito óbvio, mas é muito mais agrupar as pessoas que têm o mesmo tipo de dor e segmentá-las e dar a elas uma voz e dizer, escuta, você não está abandonado, você não está sozinho, era a função primordial e única feita pelo Trump até agora, né? Em última instância, foi assim que ele foi eleito, é assim que ele tinha que sair. Uhum. Não tinha nada de diferente disso, né? Separação, polarização, divisão, como é que se alimenta isso, né? E aí eu acho que tem uma coisa interessante acontecendo, porque embora os Estados Unidos tenham essa característica muito clara, né? Acho que nessa divisão da população, tanto na origem como na mentalidade, nas crenças e tudo mais, vem um pouco de que é uma curiosidade minha. Como é que fica isso no que a gente acredita que é uma era nova, que é uma era muito mais do ser do que do ter, que seria essa era de Aquário, que seria essas mudanças. Uhum. Será que isso é uma coisa que vai simplesmente ficar tão ridícula que vai se dissolver? Ou vai ser uma guerra do tipo, tudo bem, você invade ali o Capitólio, você quebra tudo, eu vou olhar e você vai só demonstrar o que você está sentindo e eu vou observar e isso vai ser um ridículo que com o tempo vai se dissipar e você uma hora vai ter que olhar para dentro. Essa é uma dúvida que eu ainda tenho. Olha, para mim, fazendo uma generalização e uma simplificação, o que raramente eu faço desse nível, mas pelo menos aí eu fico simples, assim, eu não acredito em progresso sem o princípio de que somos todos responsáveis por tudo. Tá? Então, tudo aquilo que é reprimido tem que vir à tona e tem que ser assimilado e tem que ser integrado. Na verdade, quando você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, tem uma fala que tem se repetido muitas vezes, e o próprio Biden está usando isso, e que mostra claramente como eles ainda têm muito pela frente, até a coisa ir para um lugar melhor. E ele tem dito, we are better than this. Né? Eles adoram dizer isso. Não é quem nós somos. Nós somos melhores do que isso. E, na verdade, nada na história americana sugere que eles são melhores mesmo.
Eles tem um ponto bem agir. interessante aí, viu? Bem interessante. Porque, querendo ou não, o Biden passa a ser o golden chain da história, né? Exatamente. Exatamente. Então, o que eu acho é assim, essa frase é a frase da neurose. Essa frase de que nós somos melhores do que isso é a consciência que sempre pegou esse lado escuro da alma americana e deixou reprimido. É a sombra desintegrada, né? Exatamente. E quanto mais você disser "we're better than this", mais paralisado você fica quando você encontra um demônio que está livre para agir essa sombra de uma maneira plena. Vejam, a parte mais interessante do que aconteceu, e precisa ser falado disso, foi a reação da guarda do Capitólio. Essa é a parte mais interessante. A parte interessante não eram aqueles coitados com um chifre na cabeça, né? O cara que é xamã psicodélico, inclusive. Ah, então. Aqueles caras não são aqueles pobres coitados ali, que são os trânsfugas da alma ali, que realmente são fascinantes. Fascinante é... Trânsfugas da alma, por favor. Coloca aí no nosso... Depois a gente vai colocar nas referências. Vai, referência. Esse já é o episódio Trânsfugas da alma. Tá, eu sei lá, me perdi aqui. Não, você estava falando, o mais interessante era... Eu sei, eu me exaltei. Não eram os trânsfugas, eram os coisas do Capitólio. A polícia do Capitólio. A polícia do Capitólio, ela estava paralisada. Todo mundo sabe, e eles sabem, que se fossem 200 negros, estavam todos mortos. Mas a verdade é que essas pessoas que fizeram isso, elas são muito mais próximas dos policiais do Capitólio do que seria confortável. Então, eles não tinham vontade nenhuma de reagir. E a maior prova disso, hoje me contaram uma incrível. Esses caras estão sendo presos agora, né? Uhum. Eu não vi vídeos das prisões. Vocês viram alguma coisa? Não vi. Eu até busquei para ver se tinha alguma coisa, daí descobri algumas coisas. Mas... Eu não vi nenhum vídeo, não tive tempo. É como se fosse a guarda pretoriana prendendo o filho do imperador. Exatamente. Só que teve uma que é para a gente não esquecer. Tem um desses carinhas aí, não sei se foi qual deles, que foi preso e tem um filme, né? A filmagem da prisão dele, e ele solta a seguinte: por que vocês estão me tratando assim? Parem. Vocês estão me tratando como se eu fosse a fucking nigger. Ele falou isso. Nossa. Tá? É raro ver o Goku completamente estarrecido, como eu tive o privilégio de ver agora. Então, isso é a sombra vindo à tona. Né? Isso é a sombra vindo à tona. Isso é a sombra vindo à tona. Então, eles não vão na Guerra da Secessão, só isso. Nada mudou. Nada mudou. Por que está a bandeira confederada entrando no Capitólio? Porque, de fato, aquela guerra civil não foi integrada. Eles têm uma cisão de alma que parou ali. Tá? Mas foi exportada. Claro, exatamente. Mas isso daí é o que acontece. Como você bem sabe, quando você tem uma doença, uma neurose, uma patologia e você tem influência e poder, isso é contagioso. Né? E não é por mal, isso podia ser o contrário, podia ser qualquer outro povo faz a mesma coisa. Simplesmente somos todos um só. Então, é essa que é o negócio que foi exportada. É nosso problema. Todos os problemas são nosso problema. Né? Então, ajudá-los é o que a gente tem que poder fazer sempre que, né, que quiser, ou sempre que tiver chance, a gente tem que querer. Não tem esse negócio, é um problema deles. Não, isso é nosso problema. Seríamos nós. Né? Provavelmente a gente conhece gente que, se fosse americana, estaria ali. Talvez nós, se tivéssemos crescido nos Estados Unidos, fôssemos o cara do chifrinho ali, subindo. Vai saber. E é tão nosso que a gente já tem um roteiro escrito inteiro. Bem lembrado. Né, para a gente poder reviver ele em terras
terras brasileiras daqui a pouco também, né? É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. E o fato é, não dá para ficar com nenhuma sombra oculta. E olha, vai integrar uma sombra só fazendo meditação para ver o que é bom para a tosse, né? Eu acho que eu que já fui todas as coisas, e em algum momento já fui o cara do chifrinho no Capitólio, em algum momento da minha vida, acho que é muito interessante ver como isso só se desconstrói na medida que quando você percebe qual é essa parte de você que ainda está ali, né? Por menor que seja. É só desse lugar que você pode transformar, em última instância, o que você está assistindo, começando por você, né? Porque essas coisas são todas pra gente, né? Tudo isso ainda é... Senão fica aquela história do índio que não enxerga a caravela, né? Se você ainda está enxergando a caravela, é porque tem um pedaço de você que ainda entende aquilo. Isso mesmo. Eu gostaria de aproveitar esse momento para puxar aqui o significado de trânsfuga, porque eu usei essa palavra meio possuído. E eu disse, será que eu usei errado? E eu fui olhar. Eu estava possuído mesmo. Sabe o que significa exatamente trânsfuga? Soldado ou militar que, em tempo de guerra, deserta das fileiras do exército de seu país e passa a servir num exército inimigo. E ele é um trânsfuga das almas. Desertor. Eu chamei esses caras de desertores da alma. Nossa. Né? Foi legal. Gostei. Mas eu queria voltar, pegando o trânsfuga das almas e pegando isso que os americanos nos deram semana passada e voltar no tema que você puxou, que é outro presente que essa mesma cultura deu pra gente, que é o soul, né? Sim. Que é muito interessante pensar que a mesma sociedade gera essas duas situações midiáticas opostas, né? A humanidade faz isso, nós fazemos isso, nós temos isso. E sem entrar em detalhes excessivos, o soul tem uma chave importante para tudo que nós estávamos conversando hoje. O soul tem a seguinte chave. A gente está se perguntando o tempo todo, existe um outro caminho que não seja simplesmente o caminho da desconstrução, ou pelo menos que acelere o processo da evolução e da libertação? E esse caminho procure expressar a voz da tua própria alma, sem excesso de teoria. Mas o que é a voz da minha alma? Escuta, é como o Louis Armstrong, quando perguntaram para ele o que era jazz. A resposta dele foi, se você precisa da resposta, você não entenderia ela. Então é o seguinte, a voz da tua própria alma, quando você encontrar, você vai saber. Procura. Tem uma voz querendo se expressar. Se você vai atrás disso, vai atrás daquela contribuição única que você tem para dar para o meio, seja ela em que nível for. Não estou falando profissionalmente, eu estou falando, procure encontrar uma contribuição que seja a sua. E pode ser num espaço pequeno que ela se manifestar. Se você vai atrás disso, você se põe a serviço de algo dentro de você que tem mais valor do que a tua sombra, do que os teus medos, do que a tua neurose. E aí, não é só que você vai desconstruir as tuas barreiras para sentir um pouco menos de dor. E eu acho que esse é um ponto muito importante. Porque eu que passo a vida ajudando as pessoas nesse processo, eu infelizmente vejo com muita frequência a dor diminuir e as pessoas se acomodarem. E quando isso acontece, muitas vezes eu me pergunto se eu podia ter ajudado a que as pessoas perdessem muito da dor, mas não perdessem o incômodo. E a melhor resposta que eu tenho é, se você vai atrás da voz da tua alma, isso gera um incômodo.
Se você acredita que você tem uma expressão única, ainda que ela possa ser limitada, ainda que ela possa ser pequena, que você tem que fazer, então você tem um dever com você mesmo. E isso gera um incômodo para além da dor. Esse ponto que você levantou, acho que ele é fundamental, porque é um processo muito natural esse de você, na medida que a sua dor diminui, você se acomodar, né? E dificilmente a gente vai estar num projeto sempre de buscar essas transformações que não tenham em paralelo um desconforto qualquer. E eu acho que a grande saída justamente disso, essa transformação não está focada em você. Porque a partir do momento que você está integrado num contexto onde você se nutre da sua transformação junto com a do outro, e as dores sempre permanentes ou sempre presentes, né? Não permanentes, mas presentes, se não for a sua, é a do outro, e você já entender como aquilo passou por você, como é que você ajuda, em última instância você está sempre dividindo aquilo que serviu para você e se relembrando e se reensinando enquanto você está ensinando o outro, acho que essa é a melhor saída para você escapar dessa armadilha. A saída é, para além da dor, que é sempre um caminho, e sempre o caminho que a gente vai ter em caso de distração ou de preguiça, para além da dor, é a consciência de que você tem algo de valor para contribuir. Encontrar o ouro em você, que está em algum lugar, e honrar esse ouro que você encontra em você. Se você aceita a responsabilidade, o desafio de ter algo de valor e de que você precisa contribuir, tá tudo bem. Só que um detalhe, né? No fundo é como se fosse assim, essa história do valor é quase como um Bitcoin. Você não tem valor por você mesmo. O teu valor é justamente a capacidade que você tem de acender um brilho e uma luz dentro do outro. E é isso que você tem que procurar. Agora você tem. Você tem que descobrir onde é que está. E se você foca nisso, com o tempo na tua jornada, o componente da dor vai ficando cada vez menos importante. Não quer dizer que a dor vai desaparecer, isso é impossível. Mas a dor passa a ser alguma coisa que está ali quando está ali. E não é mais o protagonista de quem você é. A vida começa a ficar alegre quando você não é mais definido pela dor que você carrega. Ódio a todos os trânsfugas. Trânsfugas. Né? Não, mas eu gostei muito daquela outra frase que é eu que já fui tudo na vida. Eu que já fui tudo na vida. Essa começamos daí o ano digna do Raul, hein? Inclusive o chifrinho do Capitólio. Eu que já fui tudo na vida. Né? É do Raul. Eu posso provar. É do Raul. É assim, eu que já fui tudo na vida, trânsfuga de mim. Mas agora, aquela ideia do Soul, quando ele fala do flow, em lugar... Não viu o filme ainda? Não viu. Mas é sem spoiler. Não é um spoiler. É só... Tem coisas geniais. Eu acho que a gente devia fazer um episódio só sobre o flow. Agora eu só te peço uma coisa, Gol. Uma coisa só eu te peço. Eu não sei quando é que você vai assistir finalmente, né? Porque a tua vida é muito imprevisível, né? Ela é pior do que o Nasdaq. É impossível saber, né, como é que você vai estar às 11 da noite de algum dia. Né? Eu vou assistir hoje. Tá, mas sozinho. Então eu só te peço uma coisa. Eu quero uma mensagem para nós no nosso WhatsApp dos Elefantes assim que você acabar de assistir. É isso que eu quero. Um depoimento, inclusive... Uma mensagem trânsfuga. Não entendi o que vocês viram nisso tudo. Também aceito. Né? Pode ser choro compulsivo também. Pode ser. Pode ser digitado em lágrimas, não tem problema nenhum.
Eu quero saber muito o primeiro impacto que você teve. Porque, assim, a sensação que eu tive vendo o filme, basicamente, é que... Sabe aquela famosa luta do Ali contra o Foreman que aconteceu no Zaire nos anos 70? Né? Eu senti como se, de repente, eu tivesse entrado dentro do ringue, os dois parados, olhado para mim e resolvessem os dois bater em mim. A sensação era essa. Eu vou ver hoje. Eu achei uma das maiores e mais bonitas e profundas obras de arte que eu já vi na vida. Assim. Eu olhava e... do que eu quis dizer. Assim, o meu impacto ele foi mais amoroso. É porque eu rolava literalmente pelo chão. Então...